Em nome da nossa superintendente Érica Paz, do programa, eu queria cumprimentar a mesa e os meus colegas. Muito obrigada pela presença de todos aqui. É importante a gente ver a sociedade, a comunidade do local envolvida de verdade com as pautas femininas. Porque só junto a gente criando essa rede de apoio, a gente consegue realmente fazer diferença para as mulheres do local. O nosso programa fala sobre prevenção e enfrentamento contra a violência à mulher. E quando a gente fala esse nome, né, prevenção, fica uma coisa meio chata. Mas quando a gente liga a televisão e a gente vê o quanto as mulheres estão passando por situações de violência diversas, a gente consegue entender qual é a necessidade de estar falando sobre isso. Num dia, quando a gente liga a televisão, e eu falo televisão, mas no Instagram, nas redes sociais, a mulher está sendo morta a facada, no outro a tiro, no outro a porrada. Cada dia, infelizmente, é um tipo diferente que a mulher está morrendo. E daí nasce a necessidade de a gente estar aqui nessas palestras, nessas rodas de conversa, para a gente poder discutir e a gente ficar ciente, foi falado muito bem aqui pelo presidente da Câmara, porque muitas das mulheres nem sabem que elas estão passando por uma situação de violência. Eu gosto sempre de dar o meu exemplo porque foi verdade. Eu fui casada e eu só soube, consegui identificar que eu passava por um tipo de violência quando eu entrei no programa. Eu nunca apanhei fisicamente, mas eu ouvia coisas que eu preferia 1000 vezes ter apanhado do que ouvir o que ele falava para mim. E isso é violência. Eu só consegui ter consciência disso quando eu entrei para o programa. E assim como eu, muitas mulheres passam por esse tipo de violência e não tem esse parâmetro de que, porque só a mulher nova, ou a mulher madura, ou a idosa, ou as adolescentes, não. A violência, ela não tem idade. Acontece com a criança, com o bebê, com a criança, com o adolescente, com a mulher madura, com a idosa. Não tem etnia, não tem cor. Acontece com a negra, com a branca, com a parda, com a indígena. Não tem classe social. Acontece com a pobre, com a de classe média e com a de classe alta. E, infelizmente, um exemplo bem claro disso é que, há um tempo atrás, esse ano, no Rio de Janeiro, uma criança de 27 dias foi estuprada pelo pai. E um pouco, mais ou menos um mês depois, uma senhora de 75 anos foi abusada, estuprada pelo filho de 30 anos no leito de um hospital. Não tem idade. Se a gente for levar isso para a infância, a gente acha que estupro, que violência, né, porque não é só violência sexual, só acontece quando um estranho manipula a gente, sendo que o principal abusador é do vínculo familiar, é do ciclo de convívio dessa pessoa. E a gente só pode combater quando nós, mulheres, fazemos valer a nossa palavra. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás que me impactou muito, principalmente no que eu falo hoje no meu trabalho. Nada sobre nós sem nós. Então, nós temos que ser as principais interessadas em falar sobre esse assunto. Não só falar para a gente se conhecer, mas para a gente poder alertar outras mulheres. Não é só sobre o que eu estou passando, mas é o que todas nós estamos passando pela condição de ser mulher. E, infelizmente, nós criamos a cultura de achar que violência, nós só estamos passando por uma agressão quando essa violência é física, e ela nos deixa marcas, eu estou com roxo, eu estou sangrando, quando, na verdade, ela é muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais perigosa. A violência, falando de violência doméstica, ela não começa na violência física, ela começa na violência psicológica e na violência moral. Violência psicológica é tudo aquilo que fere a minha autoestima. Então vai falar que eu estou feia, que eu estou magra, que eu estou gorda. Está magra demais, está gorda demais. Nossa, pelo amor de Deus, você nunca vai conseguir aquele emprego, você é burra. Vai falar coisas que sabe que vai ferir a mulher, porque é assim que consegue ter o controle sobre essa mulher.
Vou dar um exemplo dentro do meu casamento. Como eu disse, eu nunca apanhei fisicamente, mas eu ouvi coisas que machucavam mais do que uma porrada. Então, mãe de primeira viagem, né, meu segundo relacionamento sério, e ele falava pra mim: não, meu amorzinho, eu sou uma pessoa que eu falo muito palavrão, tá, gente? Eu falo palavrão, eu falo gíria. Agora menos, sou uma pessoa controlada, medicada, entendeu? Mas antigamente era muito adolescente não, mas mais jovem, porque eu também já tenho idade, não aparece, mas já tenho uma idadezinha. E aí eu falava muito palavrão, ele falava assim: meu amorzinho, você parece um amigo falando tanto palavrão. Não fica assim, mas é engraçado, né? Foi exatamente isso que chamou a atenção dele, porque para ele isso que era empoderado, tipo, eu não aceitava nada, eu não aceitava desaforo de ninguém, principalmente se fosse de homem. Então assim, nossa, meu amorzinho, por que você está falando assim? Olha só, que o Bulho falou, tem uma coisinha fofa, nossa, meu amorzinho, por que você está parecendo um homem? Qual é a mulher que gosta de ser comparada com um homem? Ainda mais com o seu companheiro. Isso é violência psicológica. E ele falava assim, quando ele queria me ofender, ele me alfinetava na minha maternidade, porque ele sabia o quanto aquilo era importante para mim. Ah, tu acha que isso é coisa que uma mãe faça, que uma mulher de família faça, uma mulher direita? Isso doía, eu chorava dias pensando naquilo. E isso é violência psicológica. Então, e a gente pensando por esses exemplos, quantas vezes a gente já não passou por isso em algum relacionamento ou já ouviu que alguém passa por isso e a gente ignorou. A gente acha que é normal, a gente normaliza a violência e a gente acha que não, porque ele assim mesmo é meio bruto, né? Ele não sabe como é que ele lida com as pessoas. Então, vive só com os bichos. Eu acho que nem os bichos merecem alguém assim. Então, a violência ela pode ser sutil e a violência psicológica ela está sempre aliada com a violência moral, com a agressão moral, que é quando ele capacita a mulher.